Boa tarde a todas e todos, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um colóquio aqui do Departamento de Física e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje nós temos aí como palestrante o professor Marco Polo, né? Convidado aí do professor Ferraz, que dá o seminário. Esse é o penúltimo seminário aí desse semestre, né? Semestre que vem a gente tem aí, convido já vocês aí, eu convido vocês aí para assistir o seminário semana que vem sobre o Prêmio Nobel, que vai ser quem vai falar vai ser o nosso professor querido Adalto, né? Vai falar sobre o Prêmio Nobel. Bom, então para fazer uma apresentação mais formal aí do professor Marco Polo Ferraz, a palavra é toda sua. Obrigado, Anderson. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Marco por ter aceitado o convite e dar essa palestra para a gente. E é um prazer apresentar o Marco, né? O Marco foi... a gente tem uma ligação grande, né? Porque a gente foi aluno da mesma orientadora de mestrado e doutorado. Então, a gente sempre estava ali no laboratório, né? Que é a professora Sandra Viana, né? Da UFPE. A gente sempre estava ali discutindo no laboratório, né, conversando sobre física e sobre a vida como, de um modo geral. E o Marco fez o mestrado, como eu falei, o doutorado com a Sandra. Depois, Marco, me corrija se eu me enganar aqui em alguma coisa. Viu? Depois, já passou no concurso lá na UNIR, que é a Universidade Federal de Rondônia. E aí, estando lá na UNIR como professor, foi fazer um pós-doc na França com Jean-Jacques Zumbi, aí eu estou falando aqui no lado, certo? No Conservatório Nacional de Arte e Métier, certo? E o Marco, né? Ele trabalha com ótica, né? Ótica não linear, e vem trabalhando atualmente, né, com trem de pulsos ultracurtos, lasers de diodo, e sua interação com vapores atômicos e espectroscopia molecular. Ele coordena vários projetos lá na Unir, né? Entre eles um que está relacionado à simulação de física para ensino, né? E aí as palestras de Marco geralmente tem esses videozinhos bem bacanas, né? E além disso, é muito interessante a palestra dele porque ele é muito didático, né? Então ele consegue explicar esses efeitos não lineares, né? De uma forma bem palatável para todos nós, tá? Então, Marco, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite e boa palestra aí para nós. Obrigado, Ferraz. Na verdade, eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite aí, tá? Por ter a oportunidade, né, de dar esse colóquio aqui, né, na pós-graduação em Física Aplicada da UFRPE, tá? Então, eu que agradeço aí, tá? Bom, então vamos lá, né? Bom, então vou falar aqui de um efeito, né, na mecânica quântica, né, que aparece em sistemas de 2 e 3 níveis, chamado o dubleto de Altair-Townes, tá? Vou tentar ser didático, tá? Porque eu sei que aqui tem pesquisadores e alunos, né, de áreas diversas, tá? Então, vou tentar ser, na medida do possível aí, né, bem devagarzinho, né, os conceitos aí que aparecem, tá? Nesse tema aí, tá? Eu escolhi falar desse tema aí porque eu, de fato, estou trabalhando com ele, tá? Os resultados aí recentes, desde 2019, tá? Tem aparecido esse dubleto, né, em espectros, né, atômicos, tá? Já vou adiantar que eu não sou especialista, tá, nisso, tá? Apareceu, assim, desde 2019 eu trabalho com isso, tá? Mas, assim, não sou... Eu estou trabalhando com isso, tá? Com esse dubleto aí, tá? Então, vamos lá, né? Uma travadinha aqui, mas agora foi, né? Pessoal, então, bom, acho que eu vou começar dizendo o que é esse dubleto, né? Como é que ele se manifesta, depois eu dou um sumário da apresentação inteira, né? Veja, vamos imaginar aí um sistema de 3 níveis, tá? Então, são 3 níveis energéticos aí, né? Esse sistema de 3 níveis, você pode imaginar o quê? Estados em átomos, estados eletrônicos em átomos, por exemplo, você pega o hidrogênio, né? O estado fundamental é um S. Então, você tem um S, 2S, 2P, 3S, 3P, e assim por diante, né? Pode ser também estados vibracionais e rotacionais de moléculas, né? Então, assim, a princípio não importa muito qual é o sistema, né? Mas imagine, então, que eu queira estudar aqui
a população de átomos que chega no nível 3, quando eu tenho aqui duas excitações, né? Se eu pensar em átomos, em física atômica, em óptica, né? Então, essas excitações aqui, elas são realizadas por lasers, né? Então, em geral, tem uma nomenclatura chamada pumping probe, né? O pump é um deles, tá? Em geral, ele vai ser o feixe intenso. Às vezes também vem um termo coupling, né? De acoplamento, né? Ou pump de bombeio, né? Então, você vai ter um dos feixes que é o pump ou bombeio. Ele, em geral, é intenso. E você vai ter o probe, que é o feixe de prova, né? Que é aquele que apenas sonda o sistema. Ele não faz grandes modificações no sistema, tá? Então, por exemplo, se eu quero medir a população que chega no nível 3, quando eu vario a frequência do feixe probe, né, ou prova, né, enquanto eu coloco o pump, o bombeio na ressonância atômica, né, então a gente espera aqui um pico de excitação, tá? Claro, né, que para eu chegar no nível 3, eu preciso casar uma ressonância de 2 fótons, né, ou aproximadamente, né, você pode estar um pouco dessintonizado, que ainda assim você vai conseguir fazer a excitação para o nível 3, tá? Mas nesse caso aqui, a gente tem um piquinho, né? Isso aqui é a dessintonia do feixe de cima, enquanto o de baixo está na ressonância. Então, tem um pico de ressonância. Aqui a gente está... O termo aqui, fluorescência, né? Por quê? Porque, em geral, quando você quer modelar a fluorescência, né, espalhada pelo sistema, uma maneira de fazer isso é medir a quantidade de átomos que chega em algum estado, né? Por quê? Porque se ele chegou lá, ele vai decair. Quando ele volta, quando ele decai para baixo, né? Ele emite radiação na forma de fluorescência, né? Uma radiação incoerente, tá? O dubleto de Outler-Townes, né? Ele aparece aí quando o pump ele está intenso, né? O fato de ele estar intenso aí, na alta intensidade, faz com que o espectro aí, né? De absorção ou de fluorescência do probe, ele agora se manifesta com um duplo pico, né? Por isso que se chama dubleto de Outler-Townes, né? Bom, Outler e Townes são os físicos, né? Que estudaram esse efeito aí, tá? Mas aí, então, bombeio modifica o sistema e isso acontece, tá? Então, esse colóquio aqui, eu vou ficar preso aqui nessa temática aí, desse dubleto, tá? Bom, então, um sumário aqui rápido, né? A ideia de eu tratar aqui nesse seminário é falar rapidamente sobre os físicos aí, o Outler e o Townes, tá? A teoria, tá? Sobre a manifestação, como é que se manifesta esse dubleto, tá? Essa teoria aí vai ser bem simplificada, bem por cima, tá? Nada muito complexo, né? Apesar de não tem como também aqui em uma hora, né? Tratar de uma coisa mais aprofundada, tá? Um exemplo de aplicação do dubleto de Outler-Townes. E a partir daqui agora, né, a segunda parte do seminário, eu já fui enviesando aí, né, um pouco mais para o meu trabalho aqui, né? Porque, claro, isso aí é um tema muito amplo, né? Aparece em diversas situações, né? E aqui, a partir de agora, eu vou enviesar para o meu trabalho, né? Como o Ferraz falou, né? O professor Ferraz falou, eu trabalho com vapor, né? E aí, a velocidade dos átomos, devido ao efeito Doppler, impacta, né, na modificação do espectro que a gente obtém, tá? Então, a gente vai entender como é que o efeito Doppler modifica o dubleto de Outler-Townes, tá? A gente vai estudar aí, por fim, né, a manifestação do dubleto na mistura de ondas, né? Eu vou explicar o que é isso, tá? Para quem é de outra área, que não é óptica, né? Eu vou tentar dar uma explicação rápida sobre o efeito da mistura de ondas, né? Em amostras, né? E lá no finalzinho mesmo, né? Já nos finalmente, eu vou, de fato, apresentar alguns resultados, são poucos, tá? Eu vim trabalhando aí desde 2019, tá? Nesse tema aí, tá? Bom, qualquer coisa, pergunte aí, tá? Rapidamente eu falo aí, né? Se houver alguma dúvida. Então, vamos lá, né? Então, sobre os pesquisadores aí, né? O Outler e o Townes. Então, assim, os primeiros estudos aí apareceram aí na década de 50, tá? Antes da invenção do laser, tá? O laser foi na década de 60, né? Foi em 1960, né? Então, aí o pessoal tem esse trabalho aqui, ó, de 55, né? Que é um trabalho bem mais teórico do que experimental, né?
Mas eles conseguem explicar, né, esse dubleto aí que aparece no espectro, né, basicamente efeito Stark, tá? Só que a diferença aqui não é aquele efeito Stark com campo estático, né, com campo parado, né, estático, né, sem oscilar, né? Aqui é um efeito Stark que se manifesta quando você tem um campo elétrico oscilante, como uma radiação coerente, né, como um laser, ou nesse caso aqui desse trabalho, uma radiação de um maser, né, que é o laser, só que na região de micro-ondas, né? Então, nesse trabalho aqui, eles observaram nessa molécula aqui, né? Inclusive, não foi nem átomo, foi molécula, né? Isso aqui é... Agora fugiu o nome. O sulfeto de... Agora esqueci o nome dessa molécula, essa OCS aqui, tá? Mas eles excitam a molécula com radiofrequência, né? Deve ser, provavelmente são níveis vibracionais lá da molécula, né? E eles veem aquele dubleto, né? Aquela separação de alfa-tônicos, quando a intensidade dessa radiação, dessa radiofrequência é muito alta, tá? E o paper aqui é explicando, teoricamente, a partir da equação de Schrödinger, né? Como você chega nesse dubleto, tá? Então, os físicos aí, né, são o Stanley Outler, né? Foi professor no MIT. Eu não achei nenhuma foto dele, né? Procurei, não achei aí. E o outro físico esse aqui é mais conhecido, né? Que é o Charles Hardy Townes, né? E foi professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E ele é mais conhecido pelo prêmio Nobel, né? Pela criação do maser, né? O prêmio Nobel foi em 64, né? Ele e outros, né? Dividiram o prêmio, né? Pela criação do maser. A maser de amônia, né? E foi que, na verdade, depois dessa invenção aí veio o laser, né? Foi 53 o maser, né? E 60 o laser, né? Que é na região óptica, né? A emissão, né? Pois, enfim. Bom, então agora a teoria, né? Então, veja, para a gente entender, né, como é que esse dubleto aí de Outler-Townes se manifesta, tá? Bom, imagina aí, né, a gente volta aqui para o sistema de 2 níveis, certo? Então, imagina um átomo livre aqui, né? Quando a gente fala o termo livre é porque esse átomo, ele não interage com campos externos, como, por exemplo, o campo eletromagnético de um laser. Então, a gente tem o Hamiltoniano H0, né, que é energia cinética, energia potencial, né? Se for um átomo de hidrogênio, né, que é o mais simples, então você tem energia cinética do elétron e energia de ligação do elétron com o próton, né? Então, 1 e 2 aí são autoestados do Hamiltoniano, tá? Por exemplo, pode ser os estados 1s e 2p do hidrogênio, tá? O que acontece é o seguinte, né? O que acontece é, quando a gente tem o átomo mais o campo, né? O campo aqui é o campo elétrico do laser, né? Bom, é claro que o laser tem luz, né? Que chega no átomo. Essa luz é uma onda eletromagnética, tem campos elétricos e magnéticos. Só que, assim, a interação do campo magnético é muito mais fraca do que a interação do campo elétrico com o laser, com o átomo, tá? Então, em primeira ordem, assim, em primeira aproximação, a gente esquece os efeitos da interação do campo magnético e se debruça aí com os efeitos do campo elétrico no átomo, tá? Então, aí a gente tem esse campo elétrico oscilante do laser, tá? Isso aí leva, né, a esse termo aqui, né? A esse termo aqui no Hamiltoniano, né? O Hamiltoniano muda, é isso que eu quero dizer, né? Como o Hamiltoniano muda, ele é outro, né? Então, 1 e 2, né, esses estados 1 e 2 aqui, que são autoestados de H0, deixam de ser autoestados de H, né? Eles não são mais autoestados, né? E E1 e E2 não são mais as autoenergias, né? Então, as energias são outras agora, né? É aí que a gente entende, ou seja, o campo elétrico do laser, ele modifica o sistema de tal forma que a gente tem outras energias, tá? Aquelas energias ali não valem mais, tá? Então, quando você vem com um laser prova, sondando a transição de 2 para 3, ele vê outra coisa, não vê mais as energias, os estados 1 e 2, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente pode entender, né? Como é que aparece o dubleto de Outler-Townes, tá? Eu vou entrar em mais detalhe aqui, tá? Então, observe. Então, voltamos agora para o sistema de 3 níveis, tá? Como eu falei, né, o probe é fraco, ele só faz sondar o sistema, ele não modifica o sistema, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Para a gente entender aí esse dubleto,
basta você entender como é que o laser de bombeio modifica o sistema de baixo, né? O sistema de 2 níveis, de 1 para 2, tá? Então, a gente esquece por hora a transição de cima, de 2 para 3, a gente volta para a transição 2, tá? Agora eu vou deixar os parâmetros mais claros aí, né? Então, a gente tem aqui um campo elétrico que oscila com a frequência ômega C, tem amplitude é zero, tá? Imagina um cosseno aí, cosseno de ômega t, né? Então, aqui eu estou no domínio... Bom, aqui eu posso estar estudando átomos e moléculas, né? Vou tentar sempre ficar na parte do átomo, né? Que é onde eu trabalhei, né? Com átomos, né? Um vapor atômico, né? Então, em termos de átomos, né? Então, isso aqui são transições eletrônicas. Quer dizer que o ômega aqui oscila em terahertz, né? Centenas de terahertz, né? Que é o visível, o infravermelho ali, né? E ultravioleta próximo, tá? Delta aqui é a dessintonia, né? É a diferença de frequência entre a oscilação do campo e a oscilação natural do átomo, né? A gente pode escrever assim também, né? A diferença de energia do estado 2 em relação a 1, dividido pela constante de Planck, menos a frequência do laser, né? Ou seja, a frequência natural menos a frequência do campo. Isso aqui é a dessintonia do campo com relação ao átomo. Tá? Então, a gente monta o nosso Hamiltoniano, né? Então, a gente tem o H0, átomo livre, e o H1, que é a interação átomo-campo, né? A partir da aproximação do dipolo elétrico, tá? É uma aproximação aí, tá? A gente pode pegar essa aproximação no regime onde o comprimento de onda do laser é muito maior que o átomo, ou seja, pega a radiação visível, né? O comprimento de onda, 400 nanômetros, 600 nanômetros, 800 nanômetros, né? Tamanho do átomo, né? 0,05 nanômetros, né? 0,1 nanômetro, né? Bem pequeno, então essa aproximação é válida, tá? Aqui no Hamiltoniano, aquele tradicional, tá? Aqui, eu estou aqui no referencial chamado referencial girante, né? A gente faz essa aproximação aí de tal forma que a gente elimina essa oscilação rápida no campo elétrico, né? Bom, de uma maneira só, a gente elimina a oscilação rápida do campo elétrico e também elimina a dependência temporal do Hamiltoniano, né? Aí fica bem mais fácil trabalhar, né? Porque aí você tem o Hamiltoniano, como depende do tempo, você resolve a equação de autovalores e consegue achar essas novas autoenergias do sistema. Tá certo? Pois bem, então a gente tem H0 e H1 no referencial girante, uma aproximação do Hamiltoniano, uma mudança de referencial, tá? Perceba, né? H0 é diagonal, né? Na base 1, 2, tá? Já o H1, ele tem elementos fora da diagonal, tá? Esse elemento aqui, ó, esse ômega 1, 2, se chama, ele é conhecido como frequência de Rabi, tá? Ele que dá o acoplamento do átomo com o campo, né? A expressão dele é isso aqui, né? Ou seja, é um elemento de matriz, né? De 1002 é o dipolo elétrico de transição. Esse dipolo aqui, basicamente, é a mesma expressão do dipolo clássico, né? Ou seja, qual é o dipolo clássico? Carga vezes posição, né? Q vezes R, né? No caso, o Q aí é a carga do elétron, né? Imaginando aí um átomo de um elétron, né? Como hidrogênio, ou um átomo hidrogenoide, onde você tem um elétron mais externo e os restantes estão dentro, né? Aí ocorre a blindagem, né? Efeito de blindagem. E o R aqui é o operador vetor, tá? Então, esse termo aqui, o 1, 2 e o 2, 1 são os únicos termos não nulos, tá? Porque se eu fizer o elemento aqui de matriz de 1 para 1, né, ele é zero, devido à paridade da... Eu estou assumindo aqui, né, que os estados 1 e 2, né, têm paridades opostas, né? Por exemplo, sai de 1s para 2p, tá? Então, os elementos da diagonal são zero, nesse caso aqui, tá certo? Bom, Psi1 e Psi2, né, são os estados estacionários do Hamiltoniano H0, tá? Que a gente conhece, né? Então, assim, a gente precisa calcular isso, né? Inclusive, esse elemento aqui é tabelado, né? Esse operador momento dipolo que dá origem a essa integral aqui é tabelado, tá? Os elementos mais conhecidos da física atômica, né? Rubídio, césio, sódio, potássio, né? Porque eles são simples de calcular, é tabelado, então você é conhecido, né? Isso é como se chama, né? Essa integral aqui é conhecida, né? Inclusive é fácil calcular, né? Você vai no sistema de álgebra computacional, né? Se você conhece os psis aqui, você coloca, você consegue calcular rapidamente essa integral aqui, tá?
Ixi, tá passando tempo, tá voando tempo aqui, nós temos que correr um pouquinho. Então, somando os hamiltonianos, né, você tem um hamiltoniano total do sistema, tá? Aí, o que você faz? Então, você diagonaliza ele, né? Ou seja, resolve a equação de autovalores, tá? E aí você tem o quê? Você vai ter aqui, então, a variação da energia com relação à energia do hamiltoniano H0, tá? Eu chego nessa expressão aqui, ó, tá? Vou passar para o outro lado aqui, porque isso fica melhor. Delta da sintonia, tá? Do laser lá na transição 1, 2, tá? Da frequência de Rabi ao quadrado, tá? Então, você tem aqui um mais ou menos, ó. O que significa isso? Né? Então, existe um split aí, né? Eu tinha antes uma transição, agora eu tenho duas transições, né? Eu tenho mais ou menos aí, tá? Eu tenho uma variação positiva e negativa na energia, tá certo? Se a gente faz aí uma aproximação, né? Só para entender o que acontece, né? Quando eu vou aumentando o campo, ou seja, pegue a frequência de Rabi, suponha que ela é muito menor do que a de sintonia, faça uma expansão em série de Taylor, você vai obter essa equação aqui, tá? Se você manipula isso aí, tá? Você vai obter essa outra expressão aqui, ó. Que aqui fica fácil de enxergar o que está acontecendo, ó. A variação da energia é o seguinte, você vai ter o Δ2 mais esse termo aqui, ômega 2 quadrado sobre Δ2, e menos esse termo, tá? Esse termo aqui adicional, mais e menos, né? Isso é o que a gente chama de light shift, né? Conhecido na literatura como light shift ou, né, AC Stark shift, ou seja, deslocamento da luz ou deslocamento Stark, né? O termo AC aqui é porque vem de um deslocamento Stark com campo alternado, como aquele de um laser, tá certo? Enfim, então o que acontece é que a gente tem um sistema de 2 níveis, onde o nível 2 agora, né, ele se desdobra, né, ele vira 2. Eu vou ter um 2 mais e um 2 menos deslocados por esses termos aqui, ó. Δ2 mais ômega 2 quadrado sobre Δ2, que é isso aqui, ó. Você vai ter um Δ2, e aí subiu mais um pouquinho, que é justamente o light shift. E o de baixo vai ser menos esse termo aqui. Então, a partir do nível 2, caiu um pouquinho. Tá? Então, aqui fica um pouco claro o que acontece, né? Por que eu tenho um dublete? Né? Porque o laser de cima, o laser fraco, ele vai ver agora 2 transições. Então, eu vou ter 2 picos. Tá? Naturalmente, assim, eu também desdobro embaixo, tá? Não tem por que desdobrar só em cima, né? Já que o acoplamento ocorre de 1 para 2, né? Então, eu vou desdobrar em cima e embaixo, tá? Aqui estão os desdobramentos em termos de frequência, né? Simplesmente pega essa expressão aqui, né? E divide por H cortado. Aí você vai ter deslocamentos em frequência, em radianos, né? Frequência em radiano, né? Frequência angular, radiano por segundo, tá? Então, você tem isso aqui, né? Isso aqui na literatura é conhecido como, eles chamam de dress-head atom, né? Átomo vestido, né? Eles chamam assim porque você veste o átomo, né, com o campo, tá certo? Enfim. Então, voltando aqui um pouquinho. Tem uma outra forma de enxergar essa estrutura aí, né, que acontece no sistema, né, é o que está ilustrado lá no livro do Boyd, né, o Robert Boyd, né, chamado Rota Não Linear, né, de 2008, né, esse livro aqui, que ele fez lá, né? Ele calculou, né, parte da equação Schrödinger, o hamiltoniano, né, o H0 mais o H1, né, átomo livre mais a parte do campo, né. O campo aqui, pessoal, tem uma aproximação, tem um campo clássico, tá? Não é campo quântico, né. Então, o campo aqui ele não é operador, ele é uma variável clássica, tá? Mas, enfim, né, uma maneira bastante ilustrativa que esse autor fez aqui foi pegar esse operador de dipolo aqui, né, dipolo elétrico, né, e calcular o valor esperado dele, né. E o bacana é quando você calcula isso, né, você tem, claro, né, um termo aqui, uma expressão que depende do tempo, né, isso aqui é uma coisa oscilando, né, porque o que a gente espera classicamente, né, o campo está fazendo isso, né, está vibrando, né, então você vai ter um dipolo atômico induzido que vai estar também tentando acompanhar o campo, né. Claro, ele não vibra na frequência do campo, né, ele tem a sua frequência própria de vibração, né. Só que se você for analisar essa expressão aqui, você tem aqui 3 termos de oscilação. Ó. O primeiro termo aqui está oscilando com frequência ômega 2,1. É a frequência natural da oscilação. Né? Seria daqui para cá, do nível 1 menos para o 2 menos e do 1 mais para o 2 mais. Tá? Só que você tem aqui outros termos adicionais. Né? Esse aqui, por exemplo, oscila
com ômega 2, 1 mais ômega linha. Ômega linha aqui, pessoal, é o que é chamado de frequência de Rabi generalizada, né? É a frequência de Rabi ao quadrado mais delta 2 ao quadrado, né? Então, você vai ter uma parte do sinal está oscilando com frequência que é essa energia aqui, ó, do 1 menos para o 2 mais. E a outra parte do sinal, do 1 mais para o 2 menos. Então, você tem 3 frequências. Então, imagina aí que você tem uma carga oscilando aí, emitindo radiação, né? Isso está emitindo radiação em 3 frequências, né? Então, isso aí vai dar hoje a 3 picos, né? Esses picos aí são chamados de tripleto de Mollow, né? É outra forma de você visualizar esse efeito aí do átomo vestido, né? Você tem o dubleto de Outler-Townes, né? Que é observado quando você tem um campo forte embaixo e em cima fraco variando. E o tripleto de Mollow é diferente, né? Ele tem uma maneira diferente de observar, mas aí são 3 picos, tá? Correspondente a essas 3 aqui frequências, tá certo? Tá, tô voltando aqui um pouquinho. Então, bom, acho que ficou um pouco claro aqui, né? Por que a gente tem essa estrutura de duplo pico, tá? É devido ao campo de cima. O que aqui é menos óbvio é se você... Bom, deixa eu voltar aqui antes para explicar, né? Essa aqui é a situação onde eu botei o campo forte na ressonância, tá? Esse aqui é o caso bem clássico. Você tem um campo intenso na ressonância, bem na transição aqui atômica, né? As frequências estão coincidindo, enquanto você varre o fraco, né? Dá isso aqui. Uma outra situação que já é menos clássica é você tirar esse campo da ressonância, tá? Esse campo intenso, né? O campo que desdobra o sistema, né? Que induz o efeito Outler-Townes. Então, nesse caso aqui, você espera o seguinte, eu vou ter 2 picos ainda, né? Um pouco deslocados, porque agora essa distância aqui já não é essa, é um pouco diferente, tá? Essa distância entre os níveis 2 mais e 2 menos é diferente. Só que, assim, o que eu acho menos intuitivo é que esses picos aí eles têm amplitude diferente, tá? Sempre acontece que esse pico aqui, o pico mais próximo da ressonância do átomo, né, sem um campo, né, o átomo livre, né, H0, né, com o H0, né, sempre, esse pico aqui é menor, né, o pico mais próximo da ressonância é menor, e o mais distante é maior, tá? É isso que acontece. Porque eu já tentei procurar, já fiz uma busca, não sei o motivo por que isso ocorre não, tá? Mas é o que acontece, e é o que os experimentos também dizem, né? Isso a gente vê em termos de experimento e em termos de resultados teóricos, tá? O pico mais forte da ressonância é sempre o menor. Bom, tá. Aqui é o aplicativo que eu fiz do Simon Físico, né? A gente consegue ver esse efeito aí, né? Se você pega o laser de baixo aqui, aumente sua intensidade, ou seja, basta você aumentar a frequência de Rabi, né? Que carrega a amplitude do campo, tá? Então, se você aumenta isso, você vê os picos se afastando, tá? Se você diminui, baixa a intensidade desse pico, você vê os picos se aproximando, né? Porque esses desdobramentos aqui vão ficando cada vez menor, né? Tá? Até que uma hora você junta tudo em um único pico, tá certo? Só aqui um pouquinho. Então, fazer um resumo geral aqui, né? Desse efeito Outler-Townes, né? Primeiro, vou varrer o laser fraco, né? Deixo o forte parado, varre o fraco em cima, tá? Primeiro resultado aqui, você coloca o laser forte na ressonância, varre o fraco, você tem isso aqui, um duplo pico. Isso aqui é o caso mais simples de entender, né? Se você agora tira o forte da ressonância, continua varrendo o fraco, né? Então, como eu falei, né? Você tem o duplo pico novamente, só que o pico mais forte da ressonância, ele é menorzinho. Se você faz o simétrico disso, ou seja, você dessintoniza o forte para a frequência positiva, né? Uma variação positiva na frequência com relação à ressonância 1, 2. Então, você tem o espelho, né? Não tem muita novidade aí, né? O espectro aqui é espelhado, né? Então, agora você precisa de uma energia menor no laser fraco aqui para você conseguir sondar a transição 2 mais para o 3, né? Que é esse picão aqui grande. Tá? Esse caso agora é o que é menos estudado na literatura, tá? Na verdade, eu acho que eu quase não vi artigo sobre isso, né? O pessoal não estuda muito o que acontece quando você varre o feixe forte, né? É isso que os nossos trabalhos a gente vem estudando, né? No resultado que eu vou apresentar agora, né? Nesse colóquio, no final do colóquio, né? Acho que deve dar tempo de chegar lá, né?
Mas a gente consegue ver, né, a separação de Alfred-Townes quando varre o feixe forte, tá? Bom, vamos por partes aqui, né? Nesse caso aqui, né? Então, o feixe forte não põe embaixo, né? Só que eu estou varrendo ele agora, tá? Primeiramente, essa situação aqui é o quê, né? Então, eu vou ter aqui o delta 2,3, né? Que é a dessintonia do feixe, né? Com relação à transição 2,3, né? A dessintonia do laser de cima, né? Então, ele continua fraco, tá parado na ressonância, eu varro forte, tá certo? Então, observa aqui que eu tenho um pico bem largo, né? O que acontece é que, por que ele é largo, né? Porque não importa para onde você dessintonize o feixe forte, você nunca vai conseguir casar a transição do 2 mais e do 2 menos com a transição 3. Em outras palavras, os 2 mais e 2 menos nunca chegam no tracejado, que é o meio aqui, não dá para chegar. Então você tem um pico aí bem largo, ele é pequeno, tá? Relativamente com relação ao estresse na ressonância, tá? Se você agora dessintoniza o laser fraco, opa, acho que aconteceu alguma coisa aqui, não era nem para aparecer isso agora. Deixa eu só... Tá aqui, né? Se você dessintoniza o laser fraco, que é esse caso aqui, ó, tá? E você varre o forte, né? Porque aqui é o caso varrendo forte, né? O que acontece é que você só vê um pico, tá? Novamente, por quê? Porque você só consegue encaixar um dos desdobramentos com nível 3, né? O outro lá nunca chega para cá. Não tem como, tá? Se você destoniza o laser para o outro lado, né? O laser forte para o outro lado, acho que está até invertido aqui, né? Um é mais, outro é menos, enfim, né? Mas acontece o mesmo, você não consegue encaixar as duas transições com o nível 3, tá? Então, o que acontece é que você não consegue observar o dubleto de Alfred-Townes, né? Quando você varre o forte, tá? Bom, não consegue observar, né? Ele está lá, né? Você tem feito destaque dinâmico, né? Dos estados, né? Você tem a separação, mas não consegue ver. Num experimento, por exemplo, se você medir fluorescência do nível 3, ou se você mesmo medir, né, a absorção dele, né? Porque outra forma de se fazer é medir a absorção dessa transição, né? Ou transmissão, né? Você passa pela amostra, vai do outro lado e mede o feixe transmitido. Ou transmissão, ou absorção, ou fluorescência, você não consegue ver o efeito Alfred-Townes varrendo forte, né? Aplicação, né? Então, uma aplicação imediata aí, né, do desdobramento de Alfred-Townes aí, é você medir dipolos elétricos, né? Por quê? Porque, veja, a frequência de Rabi, que é esse termo aqui, né, vai ser a separação entre os picos. A frequência de Rabi, ela depende do momento de dipolo elétrico da transição e da amplitude do campo elétrico, né? A amplitude do campo elétrico você consegue acessar a partir da intensidade do feixe, né? E se você tem, então, uma medida do dipolo elétrico pela diferença entre os picos, você consegue calcular, né, medir, né, o dipolo elétrico da transição, né? Então, o que é feito aqui é bem simples, né? Pega o seu feixe laser, ele tem uma seção transversal de área A. A gente sabe, né, que a definição de densidade é potência dividido por área. E a gente sabe, lá do eletromagnetismo, que uma onda eletromagnética carrega energia com intensidade dada por 1 meio de C, ε0, E0 ao quadrado, né? C é a velocidade da luz, ε0, né? Tem a densidade elétrica do vácuo, né? E aqui é a amplitude do campo elétrico ao quadrado, tá? Então, combinando essa equação com a definição da frequência de Rabi, que é o termo de acoplamento do átomo com o campo, você manipula a expressão aí e chega, então, numa expressão para o momento de dipolo que depende inteiramente de dados experimentais. Ou seja, o ômega 1,2, a área da seção transversal do seu feixe do laser e a potência do laser. Tá? Então, como eu falei, nesses átomos alcalinos que a gente faz física atômica, o momento de dipolo é bem conhecido, você consegue calcular ele. Então, o pessoal tem usado isso aí para calcular momento de dipolo de coisas mais difíceis, né? Por exemplo, átomos de Rydberg, né? Que são aqueles átomos
com nível de energia muito alto, né? Número quântico muito alto, né? Que aí você consegue medir usando esse procedimento aqui, né? Pega um campo intenso, desdobra, mede a diferença dos picos e você consegue acessar o valor do dipolo elétrico da transição. Então, esse artigo aqui de 2011, né? Desse pessoal aqui da Rússia, né? Do Reino Unido, né? Eles mediram dipolos elétricos, né? Associados com o estado de Rydberg, né? Então, basicamente, o que é um átomo de Rydberg, né? Por exemplo, o hidrogênio, né? Aqui é a densidade de probabilidade de encontrar o elétron no átomo de hidrogênio no nível 4D, tá? Ou seja, eu peguei aqui números quânticos 4, 2, 1, né? N, L, M, né? O N é o número quântico principal, o L é o número quântico do momento angular orbital e o M, o número quântico magnético, tá? Bom, é claro que isso aqui é tridimensional, né? Aqui eu peguei apenas um plano, né? Um dos planos lá, né? XY, XZ ou ZY, né? Enfim. Então, você tem uma estrutura complicada, né? Que é isso aí, né? O psi ao quadrado, né? O estado estacionário elevado ao quadrado, né? Módulo ao quadrado. Só que, se você faz o mesmo psi ao quadrado, só que para um número quântico muito alto, né? Ou seja, pega esse átomo de hidrogênio, em vez de estar no 4D, você bota lá no 20 e tantos D, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu peguei N22, L21 e M21, tá? Então, N20 lá em cima. Um nível de energia lá em cima, quase ionizando o átomo de hidrogênio, né? Então, duas coisas aqui, né? Ele tem um formato circular, né? Quase que clássico, né? Tipo aqui, praticamente o elétron aqui, ele gira, né, em torno do próton, né? Porque aqui a gente está no limite de Bohr, né? Do princípio da correspondência de Bohr, né? Então, aumenta os números quânticos de tal forma que a gente vai se aproximando do que a gente esperaria se o átomo fosse clássico, né? Se ele manifestasse efeitos clássicos, né? Então, praticamente o elétron aqui gira em torno do próton, né? Dá para ver pelo formato circular desse orbital, tá? E só para comparar aqui, né? Se eu pegar esse átomo de hidrogênio no nível 4D e colocar na mesma escala, então aqui eu tenho uns 600 raios de Bohr para cada lado, né? Então, esse átomozinho aqui, né? Ou seja, o átomo de hidrogênio em estado de Rydberg, ele é enorme, né? Ele é bem grandão, né? Porque o tamanho do átomo vai com N ao quadrado, né? Então, esses átomos são enormes. Se você for lá para 40, para 60, eles são enormes mesmo. Eles chegam a microns, né? Micrômetros de tamanho, né? Então, na escala atômica, são átomos gigantescos, né? Mas, enfim, voltando aqui, né? Dei um parênteses aqui sobre o átomo de Rydberg, né? Então, esse pessoal aqui desse artigo aqui, o que eles fizeram, né? Então, a gente volta aqui para o rubídio, tá? Aqui ele está colocando, aqui a gente tem o laser probe, que é o probe embaixo, né? Então o fraco está embaixo e o forte está em cima. Por que o forte está em cima? Porque ele quer medir o momento de dipolo da transição 2,3, né? Ou seja, saindo do nível 5P lá para o nível 20 e tantos D ou H, D, eu acho que H vai para o D, né? Está aqui, né? ND, né? Ele vai lá para o 22D, né? Então, ele bota o forte em cima com esse propósito, né? E o experimento deles é feito em armadilha, tá? Porque, assim, a armadilha é necessária para a gente resfriar os átomos, né? A temperatura é bem baixa, de tal forma que os átomos estão quase parados. Isso é feito para o quê? Para eliminar o efeito Doppler, né? Da luz. O efeito Doppler é uma complicação aí adicional. Então, ele elimina o efeito Doppler usando uma madeira de átomos, né? Então, ele tem um feixe em 780 nanômetros, que é o que faz a transição de 1 para 2, do 5S para o 5P. E um feixe azul, azul, né? Pela cor aqui deve ser azul, em 480 nanômetros, né? Que vai do 5P lá para o 22D, tá? Lá para cima. E aí o espectro é isso aqui, ó. Aqui, ó, pelo título aqui do eixo, né? Ele está medindo a intensidade do feixe após passar pela nuvem de átomos, né? Ele pega a intensidade após, divide com a intensidade de entrada e pega o logaritmo disso, né? Então, ele deve ter alguma coisa aqui como uma escala entre 0 e 1, né? Ele consegue normalizar a escala, né? E observe o seguinte, olha. Então, a gente está vendo aqui o split, né? Aqui é uma escala experimental, tá? Então, obviamente, né? A gente está vendo aqui, então, a separação de Alford Towns, né? Só que a gente tem aqui o nível 22D
né? Eu estou indo do 5P lá para o 22D na curva vermelha, e eu estou indo do 5P lá para o 44D na curva azul, tá? As potências são praticamente iguais, tá? O split aqui é diferente, por quê? Porque o momento de dipolo é diferente, tá? Não pela potência, porque as potências são praticamente iguais aqui, tá? Então, é basicamente aí o momento de dipolo que está determinando aí o split da transição. Tá certo? Aqui né? Ele mede aqui a frequência de Rabi em termos, né? No caso aqui é deve ser medido, né? Ou seja, o que ele faz aqui, né? Ele mede a distância entre os picos da separação de Alter-Towns e faz isso em função da raiz da potência, né? Que é a frequência de Rabi. Então, ele tem essa relação linear aqui, né? De acordo com a fórmula do slide anterior, né? Bom, agora eu vou começar a entrar mais no que eu venho trabalhando, né? Que é a complicação do efeito Doppler, né? No slide anterior lá, né, ele fez a armadilha, né? Fica muito mais simples, né? Para o experimento é complexo, né? A armadilha deve ser complexa de você trabalhar. Nunca trabalhei, mas deve ser complexo você deixar a armadilha top lá, né? Bem bonitinha, com os átomos paradinhos lá no centro, né? A teoria fica fácil, né? Porque você não tem Doppler. Não tem efeito Doppler, né? Só que se você tem vapor, né? Como é o caso que eu estou trabalhando, né? Aí tem a complicação adicional, né? O experimento é mais fácil, só que a teoria é mais complicada. Pois então, né? Rapidamente relembrando aqui o que é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler do som, né? No caso aqui, né? Se você está ouvindo, né, um dado som a certa frequência e você compara essa frequência, no caso no qual a fonte emissora está se aproximando de você, né? Você vê essas frentes de onda, é como se você observasse as frentes de onda mais próximas, né? Então, o que você vê aí é um deslocamento da frequência medida para o agudo, né? Para altas frequências, né? Então, você vê um deslocamento para o agudo, no caso onde a fonte está se aproximando de você, ou você dela, né? Termos relativos. E você vê um deslocamento invertido, né? Deslocamento para o grave, né? Quando a fonte se afasta de você, né? Isso aí é o conhecido efeito Doppler, né? Efeito Doppler. Para a física atômica, né? Os espectros atômicos, no que isso impacta? Veja, o que a gente vai ter agora é o efeito Doppler da luz, né? Então, imagine aqui um espectro de algum elemento. Então, aqui você tem aqui, né, do roxo aqui para o vermelho. Né? Aqui é todo visível, né? E as linhas pretas aqui, provavelmente são as linhas de absorção, né? Eu peguei na internet aqui essa imagem, mas deve ser isso, né? Esse elemento aí está absorvendo nessas linhas específicas, né? Representado por essas barras pretas aqui. Agora, imagine que esse elemento está se afastando de você. De alguma forma, por exemplo, uma estrela distante, uma galáxia distante está se afastando, né? Então, a luz que está chegando em você está... a fonte, né? A luz vem da galáxia, essa galáxia está se afastando, então a fonte chega, né, deslocada, né? A frequência chega deslocada, né? Isso aí é o redshift, né? Você tem um deslocamento, né, no caso aqui, está deslocando para a direita, mas aqui é comprimento de onda, né? Então, se o comprimento de onda aumenta, quer dizer que a frequência diminui, né? Então, é chamado redshift, deslocamento para o vermelho, né? Já se a fonte emissora está se aproximando de você, ou você dela, então você tem um blue shift, né? Que é deslocamento para o azul, né? Para altas frequências, né? Então, o efeito Doppler é um efeito muito interessante aí, né? Principalmente quando você associa com espectros atômicos e moleculares. Por quê? Porque é assim que você chega na lei de Hubble, né? Da expansão do universo, né? A maioria das galáxias estão se afastando da gente, né? Da nossa galáxia, né? Então, você tem o redshift do espectro dos elementos. Você pode também usar esse efeito aí para medir, inclusive, né? Para detectar, né? Estrelas binárias, né? Que no caso, quando você tem aí, imagine duas estrelas com a mesma composição, né, que tem os mesmos elementos químicos, né, predominantes, né. Então, o que você vai ver aí, né? Como você medir esses espectros aí, né, devido ao giro aí, né, você vai ter uma situação onde A se aproxima de você e B se afasta, então redshift e blue shift. Aqui você tem um deslocamento transversal, né, o efeito duplo transversal ele é muito pequeno, você pode expressar.
E nesse caso aqui, você tem o inverso, né? O A se afasta, B se aproxima, né? Então, você vê aí essas linhas aí, né? Que ele representa aqui, né? Pelo A e B. Então, você vai ver aí, se você medir esses... se você coletar esses espectros em períodos diferentes do dia, né? Você vai ver, então, essas linhas se aproximarem e se afastarem, né? Então, além de você conseguir detectar, né? Essas estrelas binárias, você consegue detectar, inclusive, o período, né? De revolução de uma com relação à outra, né? Enfim, né? E na física atômica, né? Então, aí vem a complicação do alargamento da linha, né? A implicação para esse coloque aqui é o alargamento da linha, né? O que acontece é o seguinte: se os átomos estão parados, você tem uma coisa, você vai ter um pico lá, né? Mas o fato de você ter um vapor onde é uma bagunça, não tem átomo indo para cima, para baixo, para esquerda, para direita, né? Se você supor, né, que isso obedece à distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann, né, que é dado por essa formulazinha aqui, né, que a gente vê lá em física básica, né. Então você vai ter uma complicação, você vai ter átomos absorvendo em frequências diferentes, devido ao deslocamento das suas raias espectrais, né. Mesmo que o átomo seja o mesmo, né. Caso rubídio aqui, né, que eu trabalhei. Para esse caso aqui, átomo com velocidade v com relação à referência do laboratório, né? Indo em direção ao feixe de luz com corpo em onda lambda. O deslocamento Doppler, né? O deslocamento a partir da frequência, se ele tivesse parado, é dado pelo número de onda do laser, do feixe do laser, vezes a velocidade do átomo. Ou então, 2π vezes a velocidade sobre o comprimento de onda. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Se o átomo estiver parado, você tem esse piquinho aqui. Então, você pega o seu feixe, o máximo do pico vai estar na ressonância. Se você passar um pouquinho para cima ou para baixo, a probabilidade de excitação vai diminuindo até que você zera. Dá esse piquinho aí, de formato lorentziano. Enfim. Se você tem, então, o vapor, com aquelas átomos com velocidades aleatórias lá, né, obedecendo a distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann, então você vai ter aí um conjunto de picos, tá? Porque cada fração de átomos com certa velocidade vai absorver em outra frequência devido ao deslocamento Doppler. Então, quando você mede, né, a fluorescência devido, né, a esse conjunto de átomos, você tem, então, esse pico aqui alargado, né? Que é a soma de todos esses picos aqui. Tá? Então, você tem um alargamento, o que se chama, né, em física atômica, em óptica, né, de alargamento Doppler. Tá? Isso aqui depende da temperatura, né? Porque é ela que regula a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Então, a pergunta que a gente pode fazer é o efeito Doppler. Né? O alargamento Doppler esconde, né, o efeito Doppler-Townes? Essa é a pergunta que ele pode fazer, né? Bom, isso já foi respondido lá na década de 70, tá? Quase 80, né? Quase 1980 aqui, né? Esse paper aqui, ele é bem teórico, mas tem resultado experimental também. Ele mede experimentalmente aí, né, essa fluorescência, né? Ou transmissão do feixe fraco, tá? Em uma amostra que é um vapor, né? Que os átomos estão lá, doidos lá dentro, batendo nas partes da célula. Aqui está o sistema que eles usaram, né? Bom, mesmo sistema de 2 níveis, só que eles, deixa eu ver, é igual ao nosso, né? O pump embaixo, o feixe forte embaixo, o feixe fraco em cima, né? E o que eles observam aí, né? O pico está lá, né? Então eles conseguem ver aí, né? O pico lá dentro, né? Então você tem o dupleto mesmo com alargamento duplo, né? É claro que isso aí, né? Não é tão simples assim, né? Ele não vai aparecer sempre, tá? Isso depende da relação entre o comprimento de onda, a transição de baixo e a transição de cima, tá? Nesse caso aqui, ele fez aqui no sódio, né? Eu sei 694 nanômetros, né? Eles conseguem ver esse buraco aí mesmo com esse alargamento duplo aí, tá? Tem um artigo aqui mais recente, 2007, né? Onde o pessoal faz um tratamento teórico, né? E eles estudam várias condições, né? Eles fazem os cálculos pensando em uma molécula de sódio, tá? E aí tem o seguinte. Bom, aqui eles botam o feixe fraco embaixo, né? E o feixe forte em cima, né? Invertido, tá? Mas isso aí não tem muita diferença, já que eles varrem o fraco também, né? Então, o forte está em cima, o fraco está embaixo, mas eles continuam varrendo o fraco.
a frequência do laser fraco, tá? Então, o que eles têm aqui é o seguinte, né? Então, eles também vê, né, essa separação de Alter Towns, tá? Eles aumentam aqui, eles vão aumentando aqui a intensidade do feixe, tá? Então, eles vê aí a separação ser cada vez maior, de acordo com o que a gente sabe, né? Eles conseguem, inclusive, dar uma expressão, né, para a separação de Alter Towns, né, em função da frequência de Rabi e do parâmetro x, que é a razão entre os números de onda dos feixes de baixo e de cima, tá? Se esse x é positivo, você tem embaixo aqui, né, você tem feixes copropagantes, né, feixes na mesma direção. Se o x é negativo, né, então você tem feixes em direções opostas, tá? O que é interessante é o seguinte, né? Quando ele coloca esse parâmetro aqui, x igual a 0,9 negativo, que é praticamente as transições com a mesma energia, né? Quase igual, né? A razão entre os números de onda é 0,9 negativo, né? É o caso quando propagante. Então, uma coisa interessante para você observar é o seguinte: a separação de Alter-Towns é menor do que a frequência de Rabi, tá? Que deveria ser igual no caso onde a gente tem átomos parados, tá? Então, a gente consegue ver a separação de Alter-Towns, só que a diferença dos picos é menor, tá? Inclusive, você tem um threshold, né? Esse caso aqui, ó, eles fazem amostras aqui com diferentes larguras Doppler, né? Isso aqui faz em função de 1 sobre x, né? Da razão entre os números de onda, né? E a partir de um certo valor dessa razão, você não vê mais separação de Alter-Towns, tá? Você não vê o dubleto. Então, o dubleto some. Inclusive, ele some quando chega perto de 1, negativo. Que é o caso do Rubi, eu vou mostrar daqui a pouco. Né? O Rubi tem tensões muito parecidas, do 5S para o 5P e do 5P para o 5D. Tá? Enfim. Bom, então, na mistura de ondas, né? Que é assim, o resultado que eu vou mostrar para vocês no final desses colóquios, né? A gente mede, né? A gente observa essa separação de Alter-Towns na mistura de ondas. Então, o que é a mistura de ondas? Observe. Bom, acho que a maneira mais simples de entender é: você tem a amostra, você vem com 2 feixes de luz, com frequências diferentes, potências diferentes, se você quiser. Então, feixe 1, feixe 2. O que acontece é que a amostra consegue gerar um feixe com outra frequência, né? Ela mistura essas frequências aí, dos feixes 1 e 2, e gera um feixe 3 com outra frequência, tá? Claro, conservando energia, tá? Tem a ver com conservação de energia e conservação de momento, tá? Isso é chamado mistura de 3 ondas, porque eu tenho 2 ondas incidentes e uma onda gerada. Então, são 3 ondas envolvidas. Mistura de 3 ondas. Tá? Uma forma clássica de você entender por que isso acontece é o famoso, né, sistema massa-mola, né, que explica bastante coisa na física, né? Veja, imagine uma força externa agindo no sistema massa-mola, tá? Então, aqui é um pouco mais complicado. Eu vou botar essa força com 2 frequências. Imagine 2 forças, pronto. A mesma amplitude F0, porém em frequências diferentes. Uma oscila com frequência ω1, outra oscila com frequência ω2. Isso é a frequência da força externa. O próprio sistema aqui tem uma frequência natural de oscilação, né? Raiz de K sobre M. Né? A segunda complicação é que minha mola é não linear, né? Então, é uma mola um pouco mais realista. Você tem um termo linear, menos kx, e agora bota um termo que depende de x². Tá? É um efeito não linear. Né? Toda mola, de fato, é não linear se você deforma ela onde você quiser. Né? Se você deformar bastante essa mola, é claro que ela vai ter uma resposta não linear. Né? Essa resposta linear da mola só vale em baixas deformações. Né? Assuma que esse K2 é muito menor do que o K, de forma que eu preciso de uma deformação grande para que esse efeito não linear se manifeste. Pois bem, então você bota essas informações e você resolve a equação de Newton mesmo, né? A segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Aqui é a massa de aceleração, aqui é a força elástica, força externa, e aqui é um termo de amortecimento, né? Porque senão o bloco pode começar a oscilar, e isso amplificando e ir até o infinito, né? Então você bota um termo de amortecimento para impedir amplificações infinitas. Né? No caso da ressonância atômica. Ressonância com o sistema de massa-mola. Então, se você resolve essa EDO numericamente, né, eu acho que não vai ter como resolver aqui
analiticamente, né? Bom, deve dar a expansão, né? Mas numericamente é sempre mais fácil. Então, você faz um códigozinho lá, resolve isso aí no computador, tá? Você se pergunta quanto é que vale x de t para certos parâmetros de massa e das constantes, e da força F0, e da amplitude da força F0, tá? Então, você vai obter um sinal aí meio doido aí, tá? É uma oscilação meio maluca, né? Porque tem duas frequências no meio, além do que a mola é não linear. Ou de cara aqui você está vendo o quê? Duas frequências aqui, né? Você está vendo um batimento aqui, né? Essa figura aqui se aproxima muito daquele batimento que a gente vê lá em Física 2, né? Lá em oscilações e ondas, né? Você tem a distância entre esses dois picos aqui mais próximos e a distância entre esses grupos, esses pacotes de onda. Então, naturalmente, dá para ver aí duas frequências de cara. Só que tem mais frequências na jogada, né? Que a gente não consegue observar olhando essa curva aí, né? Então, você faz o quê? Se você tem um sinal... imagina um laboratório, tem um sinal lá que está oscilando lá, e você quer saber as frequências que estão contidas nesse sinal, então a gente faz o quê? Tira a transformada de Fourier. Né? Então, então, como aqui é uma coisa teórica, você vai num programa lá, coloca os dados lá e manda o programa tirar a transformada de Fourier. Então, o que a gente observa aqui é uma mistura de muitas frequências aqui, né? Não tem apenas as duas frequências que são óbvias olhando a figura aqui, tá? A gente tem, além das frequências 1 e 2, ômega 1 e ômega 2, da força externa, a gente tem a diferença de frequência, ômega 1 menos ômega 2, esse piquinho aqui. A soma das frequências, ômega 1 mais ômega 2, que é um piquinho bem pequenininho aqui, ó, quase não dá para ver. Você tem o dobro da frequência ômega 1 e o dobro da frequência ômega 2, né? Em particular, esses dobros de frequência chamados de segundo harmônico, né? Isso aqui é a geração de segundo harmônico em cristais, né? Geralmente é observado, tá? Então, ou seja, se isso aqui fosse um elétron, se isso aqui fosse um campo elétrico de um laser, você teria o quê? Você teria um elétron oscilando em muitas frequências. Então, você teria o quê? Você teria radiação sendo emitida em uma composição de frequências. Então, isso aqui é a mistura de ondas, de um ponto de vista clássico, tá? Então, você parte de ômega 1 ômega 2, você tem ômega 1 ômega 2, o dobro do ômega 1, o dobro do ômega 2, soma do ômega 1 com ômega 2 e a diferença do ômega 1 com ômega 2. Além do zero, né? Você tem, inclusive, retificação óptica, né? Que é um análogo da retificação em circuitos elétricos, né? Você tem um sinal que não oscila, que é estacionário. A forma geral é uma combinação linear, né? Das frequências incidentes. Ixi, meu tempo está rolando aqui, tá? Mas eu vou depilar alguma coisa aqui. Então, lá na óptica, né? Na verdade, no eletromagnetismo, né? É bem parecido com o sistema massa-mola. A resposta do seu meio vai ser o quê? A polarização, né? Do sistema. Se você considera que o meio é linear, então você tem ε0 que se hunde né? Esse aí é a resposta linear. Mas na prática você tem termos não lineares, tem respostas não lineares, inclusive que depende do dobro do campo elétrico, do quadrado do campo elétrico, e que depende do cubo e assim por diante. Né? Quanto mais você vai aumentando essa potência, você pode ter termos de ordem mais alta aqui, tá? Você não vê normalmente esses efeitos não lineares porque o Ki2, né? Que é a constante aqui que aparece associada ao campo ao quadrado, ela é da ordem 10 a menos 12 em geral, né? Para cristais aí típicos, né? Ela é muito menor do que 1. Então, você precisa literalmente aí, né? Palavra errada aí. Você precisa naturalmente da intensidade de um laser, né? Só um laser consegue acessar esses efeitos não lineares, né? Porque você precisa de muita alta intensidade, devido ao termo muito pequeno dessas suscetibilidades de ordem mais alta, tá? Aqui é um experimento típico aí de mistura de ondas, tá? Em rubídio, tá? Aqui é a mistura de 4 ondas, tá? Fall Wave Mixing, tá? Fall Wave Mix, tá? 4 ondas, por quê? Porque são 2 campos incidentes, 2 feixes de luz incidentes e 2 feixes gerados, tá? Você joga 780, 776 e o sistema mistura essas frequências e gera 5.23 microns do 5D por 6P e 420 nanômetros, que é o azul. Aqui está uma foto tirada, né, desse grupo aqui da Austrália, tá? Então, ele gera no meio aqui o azul, tá? Eles não conseguem detectar aqui o isso aqui é infravermelho, né? Porque, bom, o detector não deve, talvez não alcance, né, essa região aí, né?
Mas está lá, tá? Envolve 4 ondas. Bom, acho que vamos passar rapidamente. Tá aqui falar do tripeto de Mola, mas como o tempo está quase acabando, já vou pular isso aqui. Sim, a mistura de ondas no rubídio, né? Uma coisa mais recente aqui. Então, tem esse grupo aqui, ó, do Romain Bachelard, aqui do Brasil, né? Lá de São Carlos, né? Eles estudaram aqui, ó, tá, eu vou ter que falar disso aqui porque... Bom, acho que dá para falar rapidamente. O tripeto de Mola, né? Ele acontece lá no... Você pode ter o seguinte, né? Sistema de 2 níveis, você bota um campo forte e um campo fraco. No sistema de 2 níveis, né? E você mede, né, a transmissão ou a absorção do feixe fraco. Tá? Isso aqui são os teóricos, tá? Isso aqui é chamado de tripleto de Mola. Vem aquelas 3 combinações lá de frequência, né? Você vai ter o forte aqui, que é esse ômega, e o fraco, que é o ômega mais um delta, mais um distúrbio, que você varre. Então, aqui o espectro varrendo em relação a delta, que é o feixe fraco, tá? Por que fica assim? Ó? Porque configuração aqui de frequência mais baixa, ela é do tipo amplificadora, né? Porque você absorve um fóton para cá e aqui você decai. No caso, decai não, você estimula para baixo. Então, esse pico aqui é invertido. Esse pico aqui para baixo é invertido porque é associado a ganho, né? Amplificação do sinal. Já esse outro aqui é a Halley, né? Que é da separação de baixo para cima, né? E o outro lá, né? É do nível mais baixo para o nível mais alto. Aqui é a absorção. Esse picão aqui é maior. Então, esse aqui é o tripleto de Mola, tá? 3 picos. O pessoal aqui em São Paulo, né? Eles observaram o tripleto de Mola lá no rubídio, tá? Em átomos frios, tá? Então, ótimo, né? Porque você está eliminando aí a complicação do alargamento Doppler, tá? Então, aqui está o experimento. Né? Eles vêm com feixes contra-propagantes. Aqui está a nuvem de átomos bem no meio aqui, tá? E aqui está o experimento, né? O resultado experimental, tá? Aqui está o tripleto, ó. É diferente do outro lá, porque lá está medindo a absorção, tá? Aqui não, aqui ele está medindo fluorescência mesmo. Então, são os 3 picos. O pico mais intenso é o do meio e tem as bandas laterais, tá? Aqui eles fazem, inclusive, a relação, né, da frequência de Rabi com a potência. Se você pegar a raiz de potência, né, deveria dar linear, né? Ele pegou aqui a potência, né? Que vai com o campo ao quadrado. Com a raiz do campo, né? Isso, com a raiz do campo, Se pegasse... Não, com o campo ao quadrado, Se pegasse a raiz do campo, a raiz da potência seria o campo, aí seria linear. Bom, aqui, agora sim, estamos chegando nos resultados mais recentes aqui. Acho que já está quase 1 hora aqui. Eu estou quase terminando já, pessoal, tá? Esse trabalho aqui foi de 2019, tá? Aqui é eu e o Alexandre, né, que é o aluno do doutorado de Sandra e Sandra, tá? Lá na UFPE, tá? São 2 feixes de luz, né? Configuração copropagante, né? Eles incidem na mesma direção, tá? Aqui está o vapor, tá? E você gera azul. Como aquele outro caso lá, daquele outro grupo lá, tá? Você gera o azul, você tem filtros para matar os outros comprimentos de onda, né? Porque isso aqui, vocês sabem, é uma bagunça, né? Você tem 2 feixes na mesma direção, gerando o outro na mesma direção. Então, tem 3 feixes, 4, né? Porque tem o fio vermelho. Então, tem 4 feixes na mesma direção, você tem que matar os outros, né? Porque você quer detectar apenas o azul, tá? Então, você bota filtros, inclusive, tem também espectrômetro na frente, grades de difração, para você conseguir eliminar frequências em outros comprimentos de onda. Joga na fotoamplificadora, que amplifica esse sinal, porque isso aí é muito fraquinho, muito fraquinho mesmo, tá? Porque a gente usou baixas potências, nesse caso aqui, tá? A gente usou aqui um trem de pulso, não vou entrar nesse caso aqui, porque senão vai complicar bastante, né? Vai desviar um pouco, mas basta saber que esse trem de pulsos, né, ele é como se fosse várias frequências. Você tem milhares de frequências. O experimento acaba sendo fácil de fazer porque você escolhe qual modo de frequência você quer usar no seu experimento, né? Praticamente o feixe já está na ressonância, né? Porque se um modo não está na ressonância, o modo vizinho está. Então, você tem aí um monte de modo para escolher. Aqui está o estado experimental, tá? Então, aqui, perceba, né? Esse resultado aqui ele é um pouco diferente dos anteriores. Aqui é a mistura de ondas. A gente está vendo a separação de Alter Towns manifestada na mistura de ondas, tá? Claramente, se aumenta a potência do feixe. O de baixo aqui é o forte, tá? Isso aqui é o forte, isso aqui é o fraco. Você aumenta a potência, está vendo a separação, né? E aumentando, tá? E aqui a gente está vendo, né, que é um caso atípico, né? Você está varrendo o feixe forte e está vendo a separação da Alter Towns, tá? Aqui é varrendo fraco. Tá meio difícil de ver aqui a separação, mas está aqui, ó. Tá? Daqui para cá, daqui para cá.
Esse pico aqui é dobrado porque você tem modos diferentes, né? Quando um modo entra na ressonância, o outro sai, né? Então você tem sempre pares. Pares não, você tem infinitos, né? Picos aí, né? Cada um associado a um desses modos depende de frequências, tá? Mas é claro, o que importa aqui é a separação aqui entre esses dois piquinhos aqui, né? Que é a separação de Alter Towns. E o resultado mais recente, né, que a gente não publicou ainda, né? Que esperamos publicar em breve, né? Esse aqui é um pouco mais... Aqui seria um PP um pouco mais teórico aqui, tá? Claro, mas também tem resultados experimentais, né? Então, tá aqui o feixe forte, desdobrando essa transição 1-2, na mistura de ondas novamente, de 4 ondas, tá? Então, como é que é feito o cálculo aqui? Então, a polarização vai ser o quê? A gente sabe que a polarização é o quê? É número de dipolos por unidade de volume, né? É a definição de polarização. Então, você tem que calcular aí, então, o valor esperado do momento de dipolo, tá? Se você usar o formalismo da intensidade, isso aqui vai ser o traço do ρ vezes o momento de dipolo, né? O traço do produto desses operadores, tá? E se você olhar que essa polarização aqui, ela oscila nas 4 frequências, mas a gente quer detectar apenas no azul, que é 420, que é o que a gente consegue detectar no experimento. Então, você vai olhar para ômega 41. Isso está associado a esse elemento de matriz aqui, ó, o ρ14, tá? A parte real dele. Como é que calcula ele? Você usa o formalismo de Liouville e von Neumann, né? É o que regula, né, a evolução temporal da matriz de densidade. A partir daí você chega nas equações de Bloch, que são aquelas 16 equações diferenciais ordinárias, acopladas. Tem toda a complicação, porque são muitas equações, tem muitos parâmetros sendo variados, né? Tem integração dupla no meio, né? Então, assim, é um cálculo, assim, do ponto de vista matemático, é um cálculo simples, só que do ponto de vista computacional, ele é um cálculo complicado, porque requer muito poder de computação. São muitas equações, alargamento duplo, muitas velocidades e muitas distonias. Então, aí a gente usa, né? Inclusive o ρ4 aqui, né? A gente usa uma aproximação em termos desse sigma. Mas a questão é que você precisa de computação de alto desempenho, então a gente usa placas de vídeo, né? Que é a programação em CUDA, tá? Basicamente, para cada grupo de átomos, você usa um núcleo das placas de vídeo, né? Então, você usa... Bom, vou botar aqui em detalhe, né? O sistema atual que a gente está fazendo os cálculos são 3 placas de vídeo, né? São 3 RTX 2070 Super, tá? Então, cada uma delas tem 2.560 núcleos, tá? Em 1.9 GB, tá? Cada uma tem mais ou menos 9 teraflops em precisão simples, né? 32 bits, né? Precisão simples. De ponto flutuante, né? Então, a ideia aqui é que pelo menos uma complicação a gente elimina, né? Porque a gente consegue fazer o cálculo para todos os grupos de átomos ao mesmo tempo, né? Basta que a gente faça o seguinte, a gente pega um grupo de átomos e aquele cálculo ali a gente bota em um núcleo da placa de vídeo, das 3 placas juntas, né? A gente passa para o próximo grupo de átomos, aloca no segundo grupo, né? No segundo núcleo. O próximo grupo no terceiro núcleo. O próximo grupo no quarto núcleo, assim por diante. Então, você consegue fazer, né, a resposta, né, de todas as velocidades dos átomos ao mesmo tempo, né? Usando as 3 placas simultaneamente. Aqui estão os resultados, tá? São teóricos, tá? Para o nosso caso aqui, se a gente mede população do nível 3, a gente não vê separação de Alter Towns, tá? A gente não vê porque quando soma a resposta de cada velocidade, devido ao efeito Doppler, quando soma tudo isso aí, na ressonância, você não vê... essa soma é muito alta, né? A resposta na ressonância dos picos dá um sinal muito alto e você não vê a separação. É tipo assim, ela está lá, mas a resposta, quando vem de todos os átomos, desaparece, né? Não se manifesta quando tem alargamento Doppler na mistura de ondas, tá certo? Quer dizer, aqui ainda é população, né? População. Na mistura de ondas a gente consegue ver, tá aqui, né? O que acontece é que a gente perdeu bastante tempo aí para entender, né? Por que a gente vê na mistura de ondas e não vê, né? Na população, né? No experimento seria, na fluorescência não vê, mas se observar o feixe gerado, você consegue ver o buraco, né? Bom, acho que não é tão difícil assim. Basicamente, o que acontece é que o sinal na ressonância é muito pequeno, né? Isso acontece porque a diferença dos picos aqui
A gente já viu isso, né, nos primeiros slides, né? Se sai da ressonância, você tem uma simetria muito grande, é uma simetria, né, entre as amplitudes dos picos. Só que para um sinal não linear, essa assimetria é muito grande. Então, o pico mais próximo da ressonância, ele é muito pequeno, né? Então, aqui no meio, aqui, é um sinal muito pequeno. Acaba que dá um buraco no meio, né? Não tem nada muito especial, né? O buraco acontece por causa disso, tá? Esse aqui é varrendo o feixe fraco, tá? É o caso clássico, né? Varre o fraco, que é esse de cima, enquanto o forte está na ressonância parado. Claro, está parado para um grupo de átomos, está na ressonância para um grupo de átomos. Para um grupo de átomos com velocidade, né? Você vê os deslocamentos duplos associados a cada velocidade, né? Quando a gente varre o forte, novamente, né? Na população a gente não vê. Aqui a gente viu isso, né? A gente só tem um pico, tá? Não tem mais dupleto, né? Quando vê a resposta individual de cada grupo de velocidades. Quando soma isso, desse aqui, tá? Claro, né? Se a gente fosse aumentar a potência cada vez mais, começaria a aparecer um piquinho aqui, mas é pequeno, bem aqui no meio, tá? Mas precisaria de alta potência, muito alta potência. Na mistura de onda também vemos, da mesma forma que no caso anterior, só que ele é mais largo, tá? Provavelmente porque, né, a resposta aqui, ó, é bem zerada, né? Para aqueles grupos de átomos que dão uma resposta na ressonância aqui, tá? Bom, acho que eu vou pular, tá? Porque realmente eu já tenho 1 hora e 10 minutos, tá? Aqui era mais estudando variando as frequências. Aqui, inclusive, esses estados aqui são que mais necessitam das placas de vídeo, né? Porque a gente tem aqui, ó, 2 frequências sendo variadas, né, ao mesmo tempo em que tem grupos de velocidades, entendeu? Então, esses estados aqui são que mais demanda computação, tá? Mas eu vou passar isso aqui. Aqui a gente fez variando as frequências de Rabi, né? Então, a gente vê o comportamento linear, tá? Então, a separação de autocartões depende linearmente da frequência de Rabi, né? Ou seja, da amplitude do campo elétrico do laser, tá? Assim como no caso de átomos parados, só que, claro que a dependência é diferente, tá? Aqui tem comparação de teoria com experimento, tá? A teoria ainda precisa de... Bom, na verdade, o problema não é a teoria, né? O problema é que o experimento tem muitas complicações adicionais, né? Você tem modelo óptico para níveis que não foram levados em conta, né? Enfim, de forma que, enquanto que no experimento, a separação, se o varro fraco ou forte é muito parecida, acho que na margem de erro eu posso dizer que é igual, né? Mas se eu faço o teórico, né, você tem uma diferença, né? Se varro forte, a separação é maior do que se varro fraco, tá? Provavelmente são complicações adicionais que nossa teoria não está levando em conta. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, tá? Eu passei um pouco aí do tempo, mas acho que acabei aí, 1 hora e 10 minutos. Obrigado aí, Marco Polo, ótimo seminário, eu agradeço bastante. Mas antes da gente entrar nas perguntas, né, vou pedir para todo mundo aí abrir o microfone e fazer uma salva de palmas aí para o palestrante, né, agradecer. Por favor, todo mundo aí abre o microfone. Obrigado. Né, está distante, mas estamos online, então, mas dá para pelo menos agradecer da melhor forma aí o belo seminário. Bom, vou abrir aí para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, levante a mão ou abra o microfone. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta aí para o professor Marco Polo, fazendo favor. Quem tiver alguma questão. Eu tenho uma, na verdade, duas. Você bota lá naqueles teus resultados experimentais, os primeiros que você mostrou. Aqui? Esse, não, aí mesmo. Vê só, você tem uma pequena assimetria aí no splitting, né? Isso, outra pergunta. E por que você tem essa assimetria mesmo? Então, isso aí na verdade, é incompetência experimental. Basicamente, o feixe forte está fora da ressonância. Tá? No caso fraco, não o fraco que diga. Aqui é fazendo forte. Então, o fraco está fora da ressonância. A gente viu que fica assimétrico. Tá, eu vou mostrar aqui o resultado experimental, um teórico, né? Ó. É que eu acabei pulando ele, né? Mas esse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Cadê ele? Deixa eu mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Ó.
Seria no caso isso aqui, ó. A curva verde aqui seria o feixe fraco na ressonância. A curva azul é o feixe fraco fora da ressonância. Então tem uma simetria. Sai da ressonância. Beleza. E uma outra pergunta agora uma coisa mais geral, né? Você falou lá atrás dos átomos de Rydberg, né? Ah, sim. E falou que, enfim, né, o átomo de Rydberg é quando você está quase ionizando lá o átomo de... Você falou aí do átomo de hidrogênio. E aí você vê um comportamento limite entre o clássico e o quântico, né? Isso, é. Sabe se tem experimentos que exploram esse tipo de interface em átomos de Rydberg? Assim, que eu sei que tem, né? Eu só não vou ter agora, mas com certeza tem. Eu acho que isso aí é um tema de pesquisa bem amplo, né? Que explora isso aí, né? Com certeza tem. Bem bonito, né? Ele fica, né, circular, né? Um negócio bem... Exato, exato. E aí até a aproximação de porque ele fica tão grande, né? Que até aquela aproximação que você falou que o átomo é muito menor do que o comprimento de onda, né? Até pode se perder aquela aproximação lá, né? Isso. Não, bacana, bacana. Vou procurar na literatura, professor. Não? Beleza. Obrigado, Marco. Valeu pelo seminário. Muito bom. Eu que Obrigado mesmo agradeço. por ter dado o convite e ter dado o seminário. Outras perguntas? Eu tenho uma pergunta assim, mais de curioso, né? O efeito Doppler nos seus resultados, ele tem, né, que você comentou dos efeitos Doppler, lá nos seus resultados lá, ele teve algum papel importante assim na interpretação dos resultados? Você coloca lá que tem um desvio, né, o efeito Doppler, você mostra os picos, né, mas existe um desvio, né? Você mostrou nos resultados anteriores, mas nos seus resultados vocês conseguiram ver esse efeito, ver como ele aparece ou como ele afeta os resultados? Então, assim, bom, experimentalmente e teoricamente. Os dois, né? Como for. Então, experimentalmente, impossível, né? A gente não consegue acessar isso, né? Quer dizer, não é impossível, né? O que a gente poderia fazer era fazer na armadilha, né? Com átomos parados, depois fazer no vapor e poderia fazer uma coisa desse tipo, uma comparação desse tipo, né? Mas, teoricamente, o que a gente tem aqui é, de fato, você tem a diferença aqui, então, é que a separação ela aumenta, né? Ela é bem diferente, né? A separação entre os picos é bem diferente se você tem átomos parados ou átomos com velocidade, onde a gente tem efeito Doppler. Ela é bem diferente. Inclusive, né, se você mede população, exceção daqui, né? Ou esse outro, né, como é população, você não vê, né? Você vê individualmente, mas quando vê o efeito completo da junção de tudo isso, você perde essa separação de eletróns. Certo. Consegui responder, Mais não? alguma? Não, sim, sim. Como eu falei, eu só sou curioso, né? Não tenho muito conhecimento, mas eu pergunto curioso. Alguma pergunta mais? Alguém tem algum questionário? Então, vou agradecer aí o professor Marcos Polo pelo belíssimo seminário. Obrigado aí por apresentar o seminário. Agradeço mesmo. Agradeço a todos e todas que estiveram aí até agora, né? E uma boa tarde aí para vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ferraz. Muito obrigado. Obrigado, E até a Marco. próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Até mais, gente.